Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VI LG11, o VILG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora, segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós chegamos ao nosso objetivo de 10 mil inscritos, mas pretendemos continuar crescendo. Então a gente tem a meta de chegar a 11 mil, já estamos quase lá, 15 mil, 20 mil, 50 mil. Então nos ajude a alcançar os próximos objetivos, se inscreva no canal e ative o sino. Está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão de Seja Membro e saiba mais. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Desde já agradeço imensamente todos vocês que colaboram. Nós temos o grande objetivo de tirar uma certificação CEA. Com essa certificação a gente se torna um profissional do mercado e pode inclusive fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar? Faça-nos um pix para o canal aí, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente. Esse vídeo foi uma sugestão do inscrito Ebony ou Ebony Pessoa. Ele falou assim, ó, seus vídeos são muito bons, então muito obrigado, tá? Faz um vídeo do VILG, então tá aqui um vídeo atualizado aí do VILG 11. Nós temos dois canais secundários que a gente está tentando monetizar. A gente precisa tentar com que esse canal passe a ter, né, receber dinheiro. Então a Mudicas, a Mufiagro, se vocês quiserem nos ajudar na nossa meta, vá lá e se inscreva. A gente precisa chegar a 1000 inscritos nesses canais aí. Desde já agradeço imensamente todos vocês que colaboram. Vamos lá, esse fundo imobiliário é um fundo de tijolo, é um fundo do setor logístico. Esse fundo aí ele foi lançado em dezembro de 2018, é um fundo de base 100. A Vinci, a mesma lá do Vino, do Viur, é a gestora. Mandato Renda. E esse fundo tem uma boa liquidez, uma alta liquidez. Ele negocia, em média, 2 milhões por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com 1,4% e ele conta ali com quase 15 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado com um bom desconto, ele está sendo negociado a um PVP de 0,82. Isso significa 18% de desconto. Ou seja, esse fundo tem um patrimônio de 1 bilhão e 700 milhões e o mercado está aceitando pagar ali 1 bilhão e quase 400 milhões. O que a gente consegue observar? Fundo de base 100, cuja cota já teve uma pequena valorização ali. Ó. Hoje ela vale 113. E o mercado está aceitando pagar 93,30. Tendo junho como referência, esse fundo já está chegando ali quase a 150 mil cotistas. Nesse próximo slide, a gente vê as negociações do fundo. Então, atualmente o fundo está negociando a 93,59, mínima de 85,90, isso no último ano, né? E máxima de 114,41. Vamos traçar aqui a linha dos 113, deixa eu ver se é isso, 113. Vamos pegar um valor aproximado aqui de 113. Vamos pegar mais ou menos por aqui. Esse fundo ele não nasceu 113, né? Então vamos também traçar uma linha dos R$100, supondo que é mais ou menos por aqui. O que eu quero mostrar para vocês? É interessante a gente ver fundos, principalmente fundos que têm um histórico antes da situação pandêmica. Então esse fundo aqui, ó, durante o ano de 2019, é um ano que o mercado estava mais eufórico, mas provavelmente esse fundo aqui estava sendo negociado acima do VP. Negociado ali por vezes ali, ó, a 113, 114 reais. No final do ano, há uma euforia por parte do mercado e esse fundo chega a ser negociado ali a 150, 143 reais. Tá um valor assim bem expressivo. Veio a situação pandêmica, em março de 2020, as cotas do fundo aí caem a valor mais ou menos aqui, sei lá, 87, 90 reais. Por que eu gosto de fazer esse parâmetro? Gente... depois eu vou mostrar aqui o ano passado, em novembro, quanto o fundo chegou, né? Então, março de 2020, situação pandêmica, aquela loucura, as cotas despencam, rapidamente o mercado se recupera, e aí o fundo volta novamente aqui, ó, patamares de 117, passa o VP, começa a orbitar ali mais ou menos 124 reais, e o que eu acredito que vai acontecer? Gente, comumente, bons fundos, como esse aqui eu considero que isso aqui é um excelente fundo de tijolo, eles costumam orbitar acima do VP. Então eu acredito que depois que as coisas voltarem ao normal, esse fundo tem potencial aí para ser negociado nessa faixa aqui, ó. Entre o seu VP, facilmente entre 120 e 130 reais. Agora, quando que isso vai acontecer, Amu?
Geralmente a gente tem que parar com o ar imediatista e saber que as coisas gastam tempo para chegar, né? Não tem como eu saber quando que vai chegar, mas eu acredito que o mercado vai se recuperar e esses fundos vão voltar a orbitar acima do VP. Então, durante o ano passado, 2021, né? Durante o ano de março a maio, a gente vê uma queda no mercado e com esse fundo aqui não foi diferente. Então ele sai do patamar de acima do VP e começa com uma queda bem considerável. Durante o mês de novembro, aquela polêmica de vai taxar ou não dividendos e tal, o fundo chega a valores abaixo da situação pandêmica, gente. Ele chegou a ser negociado abaixo da situação pandêmica. O fundo rapidamente tem uma breve recuperada, né? Chegando a picos de R$ 100, ainda não é o VP, mas próximo ao VP. E agora, novamente, ele vem no movimento de queda. Meu Deus, esse VILG que tá caindo e tal. Poxa, eu trouxe agora recentemente diversos outros fundos. Trouxe o PLOG, trouxe o BTLG, trouxe... Isso eu tô falando só de logísticos, tá? Trouxe diversos fundos do setor logístico. E esse movimento de queda é do mercado. Todos os fundos que eu estou trazendo fizeram esse movimento. Todos os fundos que eu estou trazendo agora recentemente estão no movimento de queda. É comum, é um mercado que está em queda. Então cuidado quando você for observar, para você não ver se preocupar achando que é o seu fundo que está caindo. E veja se não é uma situação macro, né? Enfim, aqui a gente vê as entregas do fundo e eu gosto de observar esse tipo de situação. O fundo veio ao mercado durante o ano 2019. Então, durante o ano de 2019, ele teve umas entregas bem interessantes aqui, mas final de 2019 para 2020 vem a situação pandêmica. Então, a gente vê uma diminuição na entrega dos rendimentos. É um fundo que eu não acompanhava nessa época, né? Então, por vezes, ele estava entregando 60 centavos, algumas vezes abaixo, beirando os 40, mas ele orbitou essa faixa entre 60 e 40. O que eu gosto de observar é o seguinte, beleza, teve dificuldade, teve queda na entrega dos rendimentos, mas o que a gente observa? Na média, tá? A gente vê uma média crescente na entrega dos dividendos. Então, eu vejo que o fundo tá, sim, na minha opinião, bastante vem se recuperando e vem entregando cada vez uma entrega melhor dos seus rendimentos. Isso, para mim, é algo bem positivo. Gente, nada sobe para sempre, nada cai para sempre, tá? A tendência é que haja altos e baixos. Esse mercado aqui, a gente está investindo no mercado de renda variável. Então, a renda vai variar. E se a renda vai variar, geralmente a cotação também vai sofrer variações. Esse fundo já passou por 6 subscrições. A última subscrição desse fundo ocorreu entre janeiro e fevereiro do ano passado, 2021. Aqui a gente vê as últimas entregas propriamente ditas do fundo e aquilo que eu falei, ó, o fundo vem numa melhora das entregas, ó, 64 centavos durante o período, 70 durante outro e agora as duas últimas, ó, 71, 72. Dia 29/7, já para pagar no dia 12 de agosto, o fundo anunciou esses 72 centavos. Na época, cotação R$ 94,00, representava um yield de 0,76. O que a gente consegue observar? Uma melhora também no yield. O fundo melhorou as entregas e teve uma queda na cotação, que antes era 105, atualmente está sendo negociado por 94. Então caiu a cotação e subiu os dividendos, ó, então o fundo está com um yield bem melhor do que ele tinha anteriormente, né? E o fundo vem com yield acumulado também de 8,72, e por se tratar de um fundo de tijolo, na minha opinião, é um yield muito bom. Virando a página, a gente vê que muitos e muitos institucionais possuem posição no fundo, com destaque para a XPLG, que possui 1,33%, o VIF com mais 0,92%, BBFO com mais 0,81%, e assim por diante. E um ponto que me chama a atenção é que os fundos, os institucionais, não possuem uma posição demasiadamente alta, né? Então isso me chama a atenção positivamente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Eles falaram bastante coisa no relatório lá sobre cenário macro e tal, pá, e eu não quis trazer tudo, tá? Então, eu quis trazer daqui para frente. Qualquer coisa, sempre é interessante que vocês abram um relatório gerencial e leia. Se você é cotista desse fundo, se esse fundo te interessa, leia para você se inteirar, saber mais, ver como é que tá a cabeça do gestor, para que lado que ele está atendendo aí, tá? Ele fala, outra diferença que contrasta o Brasil com o resto do mundo é a tendência de crescimento. Enquanto na maior parte do mundo as revisões dos economistas para o crescimento das economias é para baixo, no Brasil essas revisões do mercado vêm sendo positivas. Só que tem que entender o seguinte, o Brasil vem patinando há muito tempo. Então para quem está ali com 0,1 de crescimento, se ele indicar 2, opa, otimista. Enquanto outros países vinham, por exemplo, tá? Só estou jogando números aleatórios aqui. 4, 5, 6, 4, 5, 6, aí vamos supor, de 6 cai para 5, 4.
Eu ainda prefiro cair de 6 para 5, de 6 para 4, do que o nosso aqui tá subindo às vezes de 1 para 2 ou de 0 para 1, coisas nesse sentido, né? Mas enfim, é sim positivo em vista do mundo, como o mundo está sofrendo, né? É sim uma questão positiva. Os principais bancos falam de recessão em 2022. Agora as previsões estão convergindo para um crescimento real, ó, de 2%, então interessante. Tem que olhar com bons olhos, né, as informações. Aí ele fala: além do aperto monetário, o Brasil reduziu seu déficit fiscal primário. Então ele vai falar de várias situações aqui que eu não, como não é uma questão econômica que o objetivo do canal é mais falar a respeito do fundo, eu vou deixar isso por aqui, mas sugiro que vocês deem uma olhada sobre isso, tá? Ele continua aqui, ó. Em resumo, o ambiente internacional é desafiador, isso faz com que o ambiente Brasil também seja. Por fim, durante o mês de junho, o IFIX, índice dos fundos imobiliários, apresentou queda de 0,9. Tá vendo? Não é o seu fundo imobiliário está caindo, é a média dos fundos imobiliários, né? A grande maioria vem caindo, fazendo com que o índice acumule rentabilidade negativa. Já o índice Ibovespa apresentou uma queda. Ó. Se os fundos imobiliários estão caindo 0,9, o Ibovespa, que é a média dos fundos das ações, caiu quase 12. Então, cair FIIs, cair ações, é normal, é o mercado. Vamos à frente aqui. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo resultado de exercício. Esse fundo, como ele é 1,7 bilhões, então hoje provavelmente a taxa vai estar nessa faixa aqui, ó, de 0,75 ao ano. Aparentemente ele não tem performance, mas vamos ver na prática o que essas despesas representam frente às receitas. O fundo faz um destrinchamento das despesas, então ele teve como despesas em junho 1 milhão e 99 mil, só que desses 1 milhão e 99, 179 mil para gestão, para administração e escriturador, e mais 920 para gestão. E aí 416 em outras despesas, né? Então vamos ver na prática o que esses 1 milhão e 99 mil representaram frente aos 13 milhões de receita do fundo. Quais foram as receitas que o fundo obteve? Ele teve receita de 13 milhões aí dos imóveis, e ele tem alavancagem. Então com alavancagem, ele não teve lucro. Ele teve 1 milhão e 180 de despesas, ele tem dinheiro parado em caixa, que é 437 mil, só que a alavancagem dele é essa aqui, ó, 1 milhão e 600. Conta esse, sobra o resultado financeiro negativo de 1 milhão e 180, porque isso aqui é por conta da alavancagem. Mas enfim, vamos calcular o que a taxa aqui de administração representa frente às receitas do fundo aí, vamos lá. 1,099 vezes 100 dividido por 13,271. Então, em junho, as despesas do fundo representaram 8,28%, abaixo dos 15% que eu reputo ser aceitável e saudável. Vamos ver nos últimos 12 meses o que essas taxas têm representado aqui. 0,07 vezes 100 dividido por 0,86. Também 8,13% abaixo dos 15%. Então, incrível de taxa, liquidez, né? Até então, tudo super positivo. A Vinci é normal em todos os seus fundos, ela costuma trazer um guidance. O guidance aqui, ele mesmo fala, eu não trouxe aqui para vocês, mas sempre aqui embaixo vem um avisozinho. Isso aqui não é uma garantia de pagamentos, não é uma garantia que vai seguir. Pode acontecer intempéries, pode acontecer algum problema no meio do caminho e não dá para pagar. Mas a previsão é que até julho, agosto, setembro, outubro, até o final do ano, eles consigam manter entre 70 e 73 centavos. A perspectiva deles. O que a gente observa? Aquilo que eu já mostrei no gráfico anterior lá atrás. Uma perspectiva de melhora na entrega dos rendimentos. Eu vejo isso aqui como sendo muito positivo também. Carteira do fundo. Como eu já antecipei, vamos lá. O que compõe o patrimônio do fundo? Você pode olhar por aqui ou por meio das barras aqui, dá na mesma, tá? Então o fundo tem, os seus imóveis valem quase 2 bilhões, 1 bilhão e 900. O fundo tem mais 69 milhões em caixa. Contudo, o fundo tem uma alavancagem ali de 270 milhões. Então, quando você soma tudo e tira as dívidas, o fundo tem um patrimônio líquido de 1 bilhão e 700 milhões. Então, vamos calcular o que essa alavancagem representa frente ao patrimônio total do fundo. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, 270 mais 1.700. Então, é a somatória desses dois aqui, ó, dá 1 bilhão 970. Vamos lá, 270 vezes 100 dividido por 1.970. O que a gente observa? Que a alavancagem do fundo está em 13,7%. Então, a alavancagem abaixo dos 30%, que para mim seria um limite aceitável. É algo no qual eu me sinto confortável de me posicionar no ativo. Eu gostaria que os fundos passassem a fazer
Por exemplo, eu vi lá, se eu não me engano, no MGLG eles passaram a trazer isso. O HGLG já traz, HGRU já traz. Se eu não me engano, o próprio BLMG, ele não traz com clareza, mas ele fala sobre a sua condição de pagamento nos próximos tempos aí. Então, eu gostaria que, sim, os fundos da Vinci, que tem alavancagem, que esse aqui, o Vino, eles trazem aqui de forma clara o que eles têm, ó. Então, vai vencer em janeiro de 31, novembro de 36, janeiro de 31, o saldo, ó, 63 milhões, 147 milhões, 59 milhões, beleza, tá. Como que isso aqui vai ser pago? Isso aqui deveria trazer com mais exatidão pra gente. O MGLG, no último relatório, passou a trazer. Então, assim, se você fosse posicionar, você sabe exatamente o que o fundo vai passar. Esse tipo de transparência tem que ser melhor para o cotista, sabe? Olha, esse fundo, pô, só exemplo, se a gente vê aqui, vamos supor que todo mês, ó, vamos voltar lá na DRE, ó. Esse fundo pode ser que ele não pagou, mas pode ser que ele juntou para pagar futuramente, ó. Então, assim, ó, resultado financeiro, a despesa financeira, 1.600.000. Pode ser que todo mês ele tá pagando isso. E vamos supor que lá em dezembro ele tenha que amortizar ali 10 milhões. Então, isso deveria estar claro para o cotista. Cotista, ó, somente com os aluguéis, somente com as despesas, esse fundo paga todas as dívidas. Cotista, esse fundo tem que ficar pagando mensalmente isso e lá em dezembro ele tem que pagar uma amortização. Por que é interessante saber sobre isso? Esse fundo aqui, ele tem uma reserva aqui de 69 milhões. Eu não sei se ele vai querer usar ou não. Quando eu olho para isso, isso me deixa um pouco tranquilo. Pode ser que, se precisar usar no curto prazo, ele use dessa reserva aí que ele tem, dessas aplicações financeiras. Mas isso não é claro para a gente, né? Então eu gostaria, sim, seria interessante se os gestores passassem a trazer essa informação de alavancagem com mais nitidez, né? Na minha humilde opinião. A gente vê aqui o seguinte, receita média do fundo e o que está no mercado, né? A gente vê que ele está conseguindo atuar em linha. Um ponto positivo que me chama a atenção no Vino é que eles estão negociando abaixo do valor de mercado, o que no médio prazo pode conseguir melhorar as receitas do fundo. Se hoje ele está conseguindo alugar abaixo do valor de mercado, em algum momento ele pode chegar para o preço de mercado, né? A taxa de ocupação do fundo, ó, VILG, está com 100% ocupado, enquanto a média de mercado é 87%, ó. Ou seja, ele não tem vacância, e o mercado costuma ter uma vacância de 12%, 13%, e a inadimplência do fundo aí deu uma pioradinha, mas é normal, tá? Vacância e inadimplência, normal que exista. Então, esse fundo ele vinha rodando com 1% de inadimplência, 2%, e agora está em quase 2,5% de inadimplência. É um ponto a se cuidar, né? Para que isso não gere uma bola de neve muito grande de despesas aí. Aqui a gente vê o portfólio do fundo. O fundo possui 54 inquilinos, outros diversos, fora os que aqui estão apresentados. Então, o maior inquilino do fundo, Tok Stock, 14%. E aí, todos os demais inquilinos, nenhum representa uma alta exposição. Isso aqui me chama a atenção muito positivamente. Lógico que não é bom ou ideal que ele tenha alta dependência a um único inquilino. Mas, pelo menos, é apenas um único inquilino que é uma alta concentração. Todos os demais são valores menores, ó. Prêmio de locação provavelmente é RMG. Ele deve ter aqui, ó, Magazine Luiza 7%, Ambev 7%, L'Oréal 6%, Privale e assim por diante. O fundo possui 20% dos seus contratos ainda de forma atípica e 80% de forma típica. E ele tem o segmento de atuação dos seus inquilinos, e-commerce é a maior posição, logístico, alimentos e bebidas, cosméticos, mas tem também de diversos segmentos, eu vejo isso de forma bem positiva. Um fundo com bastante exposição geográfica, né, diversificação geográfica, com maior exposição a Minas, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. E o prazo médio dos seus contratos não é algo tão agradável assim. O prazo médio é relativamente curto, né, de apenas 3,6 anos. Um ponto de atenção que tem que ter com esse fundo é o seguinte: durante esse ano de 2022, venceu ou vai vencer 11% dos contratos. Como ali atrás ele falou que não tem vacância, então esse ano está vencendo 11% dos contratos, tem que ficar atento com isso aí. Ano que vem vence outro percentual alto. Então essas vacâncias, esses vencimentos de contratos que estão por vir, é um ponto de atenção que tem que ter com esse ativo, tá? Mais 11% em 2024, e aí o outro percentual alto começa a vencer a partir de 2025. Quando tem renovatórios, o fundo tem renovatórios por todo o ano, com destaques aí mais para abril e o final do ano aí. O fundo tem o renovatório dos seus contratos, 67% é ajustado por IPCA e 33% por IGPM.
Tempo de aviso prévio. Eu acho interessante isso aqui que a Vinci traz, né? Então, acima de 6 meses hoje, 62,4% dos contratos tem um aviso préviozinho grande. É o seguinte, quer sair? Você tem que me avisar de forma antecipada com 6 meses. Então, ele vai ter ali mais um percentual de quase 24%, de 3 a 5 meses, e 13% ali entre 3 meses, que é o normal de mercado. Tipo de multa. Hoje, 28% dos contratos tem saldo remanescente, ou seja, o tal do atípico, se sair tem que pagar todo o saldo que resta. É até 6 aluguéis, que pode ser o plural de aluguéis, né? 27,5%. E até 3 aluguéis, 44,2%. Tipos de garantia. Ele vai ter ali seguro-fiança, 22%, carta-fiança, 12,4%, outros tipos de garantia, 64%. Então ele vai ter aí uma boa parte aqui com 2 tipos de seguro interessantes, seguro-fiança e carta-fiança, de mais ou menos ali 34% do portfólio. Acho isso interessante. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VILG são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, vá lá nos nossos canais secundários, se inscreva e nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que ouvem o chamado e colaboram e vão lá e se inscrevem. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha. Essa sua participação e engajamento mostra para o YouTube que o canal é relevante e nos ajuda a levar conhecimento a mais pessoas. E aí, o que você achou desse fundo imobiliário? Você acha que ele é um bom fundo logístico? Você teria ele no seu portfólio? Esse fundo aqui, para mim, está entre os tops do mercado. Não é o meu na preferência, todo mundo sabe aqui, se não sabe, eu vou reforçar, né? O HGLG é o meu preferidinho, depois o LVBI. Então esse fundo está entre os tops sim, tá? É um fundo que, numa carteira diversificada, com certeza caberia tranquilamente. Agora, tem que ver esses pontos de atenção que eu falei. Um inquilino com alta exposição, ele tem esses contratos vincendos aí que tem que ficar atento, né? Enfim, tem alguns pontos de atenção que tem que ter. Na minha carteira eu não pretendo ter, não é o ativo da minha preferência, mas numa carteira diversificada, pode sim ser um ativo que você pode escolher. É mais questão de preferência. Para esse ativo logístico, eu enxergo outros um pouco melhor do que esse. Então ele não entra entre os primeiros da minha preferência. Esse meu ponto de vista de eu gostar ou não, de eu ter ou não, de ser, isso tudo é irrelevante. Não é uma indicação de compra, veio da manutenção do ativo. Por favor, pegue o vídeo, as informações do vídeo e use para você fazer a sua tomada de decisão. Mas não compre, venda ou faça qualquer movimento porque alguém gosta ou deixa de gostar. Beleza? Por favor, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento a mais pessoas. Se inscreva no canal, ajude-nos a chegar aí aos 11 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil inscritos, quem sabe, né? Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Desde já agradeço a todos vocês que colaboram aí. E se vocês quiserem nos ajudar a tirar a certificação CEA ou quiser fazer uma doação para a carteira pública do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente todos vocês que colaboram e que nos ajudam de todas as formas. Está aí o Ebony ou Ebony. Espero que o vídeo tenha ajudado, tenha agregado, tenha ajudado de alguma forma. Com certeza esse vídeo demorou para ser feito, né? Eu não estou conseguindo atender os pedidos de inscritos muito rápido. Então, os de membros eu consigo atender com prazo maior, mas, na medida do possível, a gente está tentando atender todo mundo aí. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides com os imóveis que o fundo possui, mais alguns slides a respeito desse fundo, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.